Olá, bom dia. Hoje eu quero dar continuidade à nossa aula Zoom. Hoje eu quero falar com vocês sobre o clima e a vegetação da América do Norte. Vou dar continuidade ao mapa que vocês fizeram aí, a atividade do mapa, vegetação, tá? Hoje, então, você vai conhecer as características do clima e qual que é a vegetação típica de cada clima da América do Norte, tá? Então sigam aqui comigo o slide, ok? Então vamos lá. Então, quando a gente fala do clima polar, nós estamos falando de um clima onde as temperaturas são muito baixas ao longo do ano. Esse é o primeiro clima que nós começaremos a estudar. É um clima onde a temperatura ela varia de 10 graus Celsius no verão e chega até menos 10 graus Celsius no inverno. Os verões, eles são curtos e o gelo, ele recobre a superfície por cerca de 9 meses durante o ano. Qual que é o bioma predominante? O bioma predominante é a tundra. Olha aqui, tem aqui para a gente aqui. Qual que é a característica do bioma tundra? Ela é composta por musgos e líquens. Olha, musgos e líquens são essa vegetação que a gente vê que recobre o solo nesses períodos. Então, tem os períodos onde o solo ele fica congelado, então a vegetação ela consegue ficar sobre o gelo e depois quando esse gelo ele derrete, a vegetação está, né, fixa sobre esse sol, sobre essa rocha, né? Os animais característicos são os ursos, os lobos, os antílopes, entre outros. Nessa localidade, onde tem esse clima polar, existe uma baixa concentração de população porque o clima é muito rigoroso, então o inverno é muito rigoroso. Então, é uma região onde é muito difícil de morar. Então, por isso, existe uma baixa concentração populacional. Então, retomando, clima polar, o bioma predominante é a tundra. Característica da tundra, composta por musgos e líquens. Olha aí a característica. É essa vegetação que está aqui sobre as rochas, tá bom? Sobre as rochas aqui, ó. Essa vegetação mais rasteirinha, mais rasteira, tá? Olha aqui, essa aqui, ó, os musgos e líquens. Vamos para o próximo. O clima frio. O clima frio, nós temos a vegetação típica que é a floresta boreal, chamada também de floresta de coníferas, que são aquelas florestas que têm forma de cone, tá vendo? São florestas pontiagudas. Ocupa grande parte do território do Canadá. Nessas áreas, as temperaturas são baixas, as baixas temperaturas, existem baixas temperaturas e também elevadas amplitudes térmicas, ou seja, quando a gente fala em elevadas amplitudes térmicas, quer dizer que existe uma diferença entre a temperatura mínima e a temperatura mais alta, tá? A paisagem vegetal ela é composta pelas florestas boreais e é composta por coníferas. Essas florestas boreais também têm um outro nome que é chamado de taiga. Vocês podem encontrar em algum livro também a chamada floresta chamada de taiga, tá bom? Composta por coníferas. Essas florestas são exploradas pelas indústrias de papel e de celulose. Então, retomando, clima frio, a paisagem vegetal
ou a vegetação típica é as florestas boreais ou taiga, que são compostas por coníferas. Essas florestas são homogêneas, ou seja, elas são parecidas umas com as outras. As espécies são parecidas, não tem diferenças, tá bom? Vamos ver aqui, tem mais alguma imagem representando. Tem outra no período de inverno, a área congelada. Aqui nós vamos encontrar o clima temperado. Qual que é a vegetação típica do clima temperado? São as florestas temperadas. Olha a variedade na coloração. Elas são formadas por árvores de folhas caducas, ou seja, são aquelas árvores que perdem suas folhas durante o inverno. A característica do clima temperado, ele apresenta as 4 estações bem definidas: primavera, verão, outono e inverno. Aqui no clima temperado existe uma subdivisão, tem um temperado oceânico e tem um temperado continental. Então, quando eu falo em temperado oceânico, são aquelas áreas que estão próximas aos oceanos, são aquelas regiões, aquelas cidades que estão próximas aos oceanos. Então, nessas cidades, elas serão influenciadas por uma quantidade de chuvas, então, maiores índices pluviométricos, então, essas cidades receberão mais chuvas. Já no clima temperado continental, as regiões sofrerão não. Elas, a característica do clima serão maior rigores climáticos, ou seja, né, um clima mais rigoroso, e também com amplitude térmicas também. Então, a gente pode perceber aí que o clima, ele será mais quente, tá? No temperado continental do que no temperado oceânico. Essa seria a diferença aí entre um e outro. E a gente vai ver que tem uma quantidade maior de chuva do que no outro. Deixa eu mostrar mais uma imagem, mostrando aí a floresta temperada. Aqui nós temos as regiões semiáridas. Peraí. Eu acho que pulou aqui um pouquinho. Peraí. O clima semiárido e desértico, o relevo montanhoso do oeste. O que tem a ver o relevo com o clima semiárido e desértico? Então, nós vamos perceber que esse relevo montanhoso, ele impede que os ventos úmidos que vêm dos oceanos, os ventos úmidos, quando eu falo em umidade, eu estou falando que vem carregado de chuva, de umidade, de vapor d'água, que vem proveniente desses oceanos, cheguem aos planaltos entre as montanhas. Então, esses ventos que vem carregado de umidade não chega até essa área. Então, essa área, ela fica uma área mais seca. Se você observar, é uma área desértica, por isso o nome, semiárido e desértico. É uma área que vai sofrer com pouca chuva, é uma área onde as vegetações aqui serão adaptadas a esse determinado tipo climático. Então, nós vamos encontrar aqui as cactáceas, as plantas xerófilas, que são aquelas plantas que têm espinhos no lugar das folhas, né? São aquelas que têm os espinhos, como aqui, ó, os cactos, que elas absorvem a umidade e elas conseguem manter essa umidade, reservar, né, essa umidade e deixar guardada essa quantidade de líquido, e com isso ela consegue sobreviver e adaptar a esse clima desértico. Então, aqui nós vamos ter, então, um fator responsável aqui por essa área ser desértica, então, são as montanhas, tá? As montanhas que impedem que esses ventos úmidos que vêm dos oceanos cheguem a esses planaltos aqui. Aqui tem uma outra imagem aqui que representa aqui também, olha aqui, que é essa aqui, tá vendo? Os ventos úmidos que vêm carregados aqui, ó, tá vendo? As montanhas, elas
serve como se fosse uma barreira. Então, não consegue atravessar aqui a umidade, ela não consegue passar, né, em direção aqui a essa região. Então, essa região ela vai ficando uma região seca, semiárida e desértica. Deixa eu voltar. Vamos ver aqui quais características também nós podemos acrescentar aí ao clima semiárido e desértico. Existem baixos índices pluviométricos, quer dizer, então, tem pouca chuva, e as temperaturas oscilam entre 30 graus Celsius no verão e 10 graus Celsius no inverno. A vegetação é formada pelas estepes e desérticas, compostas por plantas xerófilas. Então, no clima semiárido e desértico, a vegetação típica são as estepes e são as plantas xerófilas. Vamos gravar? Clima semiárido e desértico, formado pelas estepes. Nas estepes, nós vamos encontrar as gramíneas, tá? A vegetação, então, as plantas, né? As herbáceas, que são as gramíneas, e arbustos, e nós vamos encontrar as plantas xerófilas. Olha aqui as estepes. Ok, aqui nós temos o clima subtropical, que é ao sul dos Estados Unidos. Ao sul dos Estados Unidos, nós vamos encontrar esse clima subtropical, que tem a proximidade com o Trópico de Câncer e tem influências marinhas. Nessas localidades, nós vamos encontrar as temperaturas são amenas durante o inverno, então ela tem aquela temperatura mais agradável durante o inverno, temperatura mais baixa durante o inverno, só que durante o verão as temperaturas são altíssimas, são bastante quentes. Então, esse clima tropical e subtropical, nessa região, ocorre o fenômeno dos furacões, formado pela diferença de pressão. Então, nessas localidades aqui, a pressão atmosférica, ela exerce uma maior força aí sobre a atmosfera, tá? Sobre a superfície, desculpa. A pressão atmosférica, ela exerce uma força maior aí sobre a superfície, entre os oceanos e as camadas mais altas da atmosfera. Ocorre tornados devido às diferenças de pressão baixa e alta. Então, existem muitas pressões. Então, existe a pressão tanto baixa quanto a pressão alta. O que influencia aí tanto na pressão baixa quanto na pressão alta? As temperaturas. As temperaturas altas e baixas, elas influenciam muito aí na pressão. E o que seria, se eu perguntar para vocês, o que seria pressão atmosférica, professor? Pressão atmosférica é essa força que é exercida, é como se fosse uma força que é exercida sobre a nossa cabeça. Quando a gente sente a pressão atmosférica. Quando você, por exemplo, você está descendo uma serra, você sente o seu ouvido tampar, é uma pressão. Então, ao mesmo tempo, a altitude é um fator que vai influenciar, mas também o clima é um fator que também influencia aí na pressão. Então, essa pressão, junto com essas temperaturas, junto com essas influências marinhas, vai influenciar e vai ocorrer esse fenômeno aí dos furacões, formado aí pelas diferenças de pressão entre os oceanos e as camadas mais altas da atmosfera, tá bom? E aí nós temos também as regiões de montanha, as regiões montanhosas. Qual que é a vegetação típica? A vegetação de montanha. E a característica da vegetação de montanha é conforme você vai elevando, quanto mais nós nos elevarmos acima do nível do mar, o que acontece com a temperatura? Ela diminui. Então, ao mesmo tempo que a temperatura diminui, a vegetação também ela vai diminuindo. Essas regiões montanhosas é encontrada a oeste dos Estados Unidos. Nós encontramos o clima frio, que é caracterizado mais pelo fator altitude do que latitude. Essas vegetações montanhosas
que diminui conforme se eleva a altitude. É o que eu falei com vocês. Conforme nós vamos nos elevando acima do nível do mar, a temperatura ela vai diminuindo e a vegetação também ela vai diminuindo. Olha aqui a característica dessa vegetação. Ok? Olha que a gente começa a presenciar que, através dessa imagem, desse gráfico, que a vegetação ela vai diminuindo conforme a altitude ela vai se elevando, tá? Na nossa próxima aula Zoom, que será na nossa próxima terça-feira, será a nossa última aula que nós teremos aí antes da prova. Nós estudaremos sobre os aspectos naturais da América Central e esses serão os 2 conteúdos que cairão aí na prova, tá? Os aspectos naturais da América do Norte e os aspectos naturais da América Central. Conteúdo facinho para vocês, tá? Beijos e até a próxima, tá bom?